Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula iremos dar prosseguimento ao nosso curso aqui de termodinâmica e iremos falar nessa aula sobre a expansão térmica dos sólidos e líquidos, tá bom? Essa aula vai ser um pouco longa, mas eu tenho certeza que vai agregar demais no estudo de vocês. Vamos falar agora inicialmente da dilatação linear dos sólidos. A dilatação em uma única dimensão, por exemplo, só a dilatação no comprimento nesse caso que a gente vai estudar. Temos aqui uma barrinha, no caso ela tem um comprimento L0 e uma variação ΔL, tudo que tiver aqui nesse estudo, nesta aula, que for zero, no que perto da letra, é inicial, né? Início, no caso, uma temperatura inicial, T0. Nesse caso, teve uma variação e a partir daí aumentou o comprimento da barra por conta dessa dilatação, por causa do calor. Então, da temperatura aumentada, teve essa mudança aqui. Logo, a gente tem ΔL igual a essa variação, vai ser L menos L de zero. E a mesma coisa para a temperatura. Então, vai ficar T menos T0. No caso, a gente pode compreender que quando a gente tem um sistema como aqui, uma mesma barra, só que ela teve uma variação de temperatura, estava em 0 graus Celsius, depois foi para de 10, 20, 30, a gente pode compreender da seguinte maneira. A gente tem que uma variação, no caso, é ΔL igual a x, ΔL igual a 2x e ΔL igual a 3x. Ora, a variação de comprimento ele é proporcional à variação de temperatura. Então, entenda muito bem isso. Isso é importante para vocês compreenderem aqui nosso estudo. Então, ele é proporcional. Se pegarmos várias barras, no caso, do mesmo material, mas de comprimentos iniciais diferentes, no caso, verificaremos que para uma mesma variação de temperatura ΔT, a variação de comprimento ΔL será proporcional ao comprimento inicial L0. Então, nesse caso, podemos definir que o L0 vai ser igual a Y e o ΔL igual a X. Nesse caso, também podemos compreender da seguinte forma, que o L0 vai ser igual a 2Y e o ΔL igual a 2X. O L0 igual a 3Y e o ΔL igual a 3x. Eu vou escrever aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer. Então, a variação do comprimento, então vou colocar aqui do comprimento, L no caso, é proporcional, então proporcional à variação da temperatura, ΔT, ok? Agora, vamos falar agora, no caso, sobre o coeficiente de dilatação linear. O coeficiente de dilatação linear, ele é dado, está presente, no caso, na seguinte equação. A gente tem ΔT igual a alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, aqui a gente tem a nossa equação. Vamos chamar essa equação aqui, no caso, de 1, tá bom? Eu vou explicar a partir de agora. Como o ΔL ele é proporcional a L0 e ΔT, podemos concluir que é também proporcional ao produto de L0 por ΔT, onde a constante de proporcionalidade alfa é chamada de coeficiente de dilatação linear, o que está aqui, nosso coeficiente, e cujo valor vai depender do material. Quando fizermos, no caso, exercícios pertinentes a esse conteúdo, vamos nos deparar com coeficientes de materiais diferentes, ou seja, o do ferro, do chumbo são diferentes de outros materiais. Isso é importante para o estudo. A partir daí, podemos fazer uma álgebra aqui, no caso, isolando o alfa, o coeficiente, que fica da seguinte forma. ΔL, L dividido por L0, igual a 1 dividido por ΔT. No caso, essa aqui é a nossa segunda equação. A partir de tudo que eu disse, e continuando, como ΔL e L0 têm a mesma unidade, podemos concluir, no caso, que a unidade, vou colocar unidade assim, de alfa é igual a unidade de ΔT.
E isso daqui a gente pode levar, né, no caso, para cima, que vai ficar unidade de ΔT a menos 1. Ou seja, as unidades. Ou seja, graus Celsius a menos 1. No caso, né, a gente tem aqui Kelvin a menos 1. Graus Fahrenheit a menos 1. Se na equação 1, no caso que a gente está estudando, substituir ΔL por L menos E, no caso a variação de ΔL, que é L menos L0, podemos definir da seguinte forma. Eu vou só apagar aqui, tirar isso aqui. Então vou fazer aqui o cálculo que vai ficar da seguinte forma. L menos L0 igual a alfa vezes L0. No caso aqui a gente pode fazer uma baguncinha, ΔL. A partir daí vai ficar L igual a L0 mais, no caso, alfa de L0 vezes ΔT. E a partir daí podemos continuar nosso estudo, que vai ficar L igual a L0 1 mais alfa vezes ΔT. No caso, esse estudo que a gente está fazendo, esse daqui vai ser a nossa equação 3, certo? A nossa equação 3. Se na equação 1 nós fizermos, né, o L0 uma unidade, no caso, e ΔT igual a uma unidade, teremos, no caso, podemos concluir da seguinte forma, que ΔL vai ser igual a alfa vezes L0 vezes um ΔT, no caso, um ΔT, que vai ser igual a 1 alfa vezes 1. É porque a gente está definindo, né, que os valores de L0, isso aqui é 1 e isso aqui é 1. Então podemos concluir, no caso, que ΔL é igual a 1 alfa, é o nosso coeficiente de dilatação linear. E isso vai se tratar também para os outros estudos, outras dilatações que iremos tratar nesta aula. A partir daí, a gente pode até definir um gráfico de L em função de t. E voltemos, né, nosso olhar aqui, no caso, para a equação 1. E nesse caso, a gente pode fazer uma brincadeira aqui bem interessante. A gente tem, né, no caso, nessa equação que a gente tratou, aqui, essa daqui, no caso, que a gente pode chamar, essa variação que a gente fez aqui, que também está representada aqui do lado. Se fizermos, no caso, t igual a t0, no caso, igual a 0, teremos nada mais do que ΔT igual a t menos t0, né, igual a 0 no caso. Assim, nós podemos ficar, no caso, no sentido que L vai ser igual a L0 mais alfa vezes L0 vezes t. Se na essa equação, na primeira, em L e t, o gráfico de L em função de t ele é retilíneo nesse caso, sendo um coeficiente angular de reta igual a alfa L0, que vai fazer todo esse jogo aqui nesse estudo. Vamos analisar da seguinte forma. A partir daí, a gente tem um gráfico que vai ser a seguinte. A gente vai ter uma reta que vai tratar nesse estudo, uma reta. Então, aqui em L e aqui em T. Então, aqui é 0 e T. Aqui L e aqui L menos 0. Então, nosso estudo. Aqui tem um ângulo. Então, logo, ΔL é igual a L menos L0. Entretanto, só que esse alfa, no caso, o nosso coeficiente de dilatação linear, ele não é constante. Por exemplo, no ferro, a gente tem o seguinte, o coeficiente dele é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. E isso, no caso, é para temperaturas na faixa de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. No caso, a gente também tem coeficiente de dilatação linear, no caso de 15 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1.
Isso daqui, isso aqui também é do ferro, só que esse coeficiente ele surge a partir de temperaturas de 100 graus Celsius a 700 graus Celsius. Isso aqui vai dar, por exemplo, uma temperatura. Isso aqui vai dar um gráfico da seguinte forma. Por conta dessa variação, a gente tem uma curvatura, no caso, aqui nesse estudo, para a gente fazer esse estudo, que vai ficar dessa forma. Mas a gente não vai tratar muito durante o curso, ok? Agora, já iremos falar um pouco sobre a dilatação superficial dos sólidos. Nada mais é do que a mesma estrutura, a gente pode começar. A gente tem uma variação aqui de temperatura num caso, e temos uma variação no caso da área. Para a variação da área, há uma fórmula análoga à da dilatação linear, que nada mais é do que a variação em A, que vai ser beta vezes A0 vezes ΔT. Ou podemos reescrever, no caso, A igual a A0, 1 mais beta vezes ΔT. No caso, o nosso beta ele vai ser o nosso coeficiente, só que no caso é dilatação superficial, né? Então, dilatação superficial. No caso é esse. E nesse caso, ele é dado por beta igual a 2 alfa. Então a gente pode considerar da seguinte forma. Vamos analisar o seguinte. Para analisar essa última equação que eu apresentei aqui para vocês em azul, vamos analisar o seguinte. A gente tem aqui um quadrado, né, uma área, depois ele ocorreu uma dilatação. Então, nessa dilatação aqui ele é L0, L0, aqui é L, o A0 e o A, né? Mudança que teve. No caso, a gente tem que o A0 vai ser igual a L0 ao quadrado e, no caso, A igual a L ao quadrado. De acordo com a equação 3 que a gente estava tratando lá em cima, caso vocês não recordam, a equação 3, aqui, ó, essa daqui mesmo, a gente pode fazer o seguinte, vamos vir comigo, olha o que vai acontecer. A gente tem o seguinte, a equação 3 ela é dada por L igual a L0, 1 mais alfa delta T. Assim, a gente pode ficar do seguinte, a gente pode mexer um pouquinho nela, que vai ficar da seguinte forma. Substituir L, a gente sabe que no caso A ele é igual a L ao quadrado, a área, né, no caso, comprimento, né? Então, assim, ficamos da seguinte forma. L ao quadrado. Isso daqui vai ser L0, 1 mais alfa vezes ΔT, tudo elevado ao quadrado. E a mesma coisa, dando continuidade aqui, L ao quadrado, L0 ao quadrado, de 1 mais alfa vezes ΔT ao quadrado. Dando continuidade, abrindo o equacionamento aqui, vai ficar da seguinte forma. 1 mais 2 alfa ΔT mais alfa ao quadrado, variação de temperatura, desculpe, do T, né? Tudo aqui fechando parênteses. Logo, terminando, a gente tem o seguinte. A igual a L ao quadrado, aproximadamente L0 ao quadrado. Então fica 1 mais 2 alfa de ΔT, igual, no caso, a equação que a gente está estudando, só para a gente concluir aqui. 1 mais beta vezes ΔT. Só para vocês entenderem e verem a correlação dessas duas equações. Então os valores de alfa, no caso, dependendo, eles são a 10 a menos 5. Então, se o alfa vale 10 a menos 5, então elevando o alfa ao quadrado, vai ficar 10 a menos 10. Isto é, o alfa ao quadrado, ele é 100.000 vezes menor que o alfa. Menor, no caso, que o alfa.
E no caso é muito menor que 2, no caso 2 alfa vezes ΔT. Então é uma coisa um pouco que pode ser desprezado ao longo do nosso estudo, que vocês vão entender melhor quando a gente for tratar. Agora, iremos falar um pouco sobre dilatação volumétrica dos sólidos. Mesma coisa, a gente tem aqui um volume, ele aumentou, então ocorreu uma variação, então a gente percebe que vai começar a ficar umas coisas muito correlacionadas, então a gente tem uma variação do volume, então a gente tem o volume final menos o inicial, e a mesma coisa, a gente tem uma temperatura, né, uma variação de temperatura, mesma coisa, né, que no caso ocorreu aqui. E assim a gente tem uma equação, vamos dizer, análoga desse caso, só que agora é a questão volumétrica, que é do seguinte, no caso a variação gama aqui, V0 vezes ΔT, ou podemos escrever, no caso de outra forma, fica V0 de 1 mais alfa ΔT. Agora a gente pode vou deixar aqui bem evidente. Então, nesse caso, o coeficiente de dilatação volumétrica vai ser o seguinte, vai ser em 3, vai ser gama vezes 3 alfa, que na questão aqui, lembra, é o linear. 3 dimensões, perceba. Aqui, no caso da área, é em 2 dimensões, é uma dilatação que ocorreu em 2 dimensões. Agora, nesse caso, ocorreu em 3, questão volumétrica. Então podemos analisar da seguinte forma. Vamos verificar a validade desta última equação. No caso, considerando o caso particular de um corpo em forma de cubo, que a gente está tratando aqui. Então, cuja uma aresta ele tem um comprimento, vamos analisar o seguinte. A gente tem um cubinho aqui, desenhar rapidamente. Então ele aumentou, né? Ficou maior, no caso. Então, a partir daí, a gente tem uma variação, aqui é V0, VL, o L0, um L0 aqui, e aí teve uma variação aqui também. Nesse caso, cuja aresta tem um L0, né, o comprimento L0, a temperatura T igual a 0, então aqui é T igual a 0, aqui ficou T no final. Então a gente tem que ter esses correlacionamentos. Então logo o volume vai ser V0 igual a L0 ao cubo. E final vai ser V igual a L elevado ao 3, né, ao cubo. Como que vai ficar? Ora, vamos fazer o seguinte. Equacionamento vai ficar da seguinte forma. L igual a L0 de 1 mais alfa vezes ΔT, ou seja, lembra que a gente sempre utiliza aquela terceira equação que ela trata e faz as correlações com as outras dilatações. Assim, ficamos, no caso, V igual a L3. Então, vamos elevar todo esse termo ao cubo. Então, fica L0, 1 mais alfa vezes ΔT. Tudo isso aqui ao cubo, elevado a 3, né? E podemos continuar a equação. A 3 aqui. Porém, nesse estudo a gente pode entender o seguinte. Agora vem uma questão um pouco mais chata. Nesse termo, agora, quando a gente for levar o que está dentro aqui do colchetes. Isso daqui, o que está dentro do colchetes, vai ter a seguinte resposta. Vou colocar aqui um asterisco. Então, vou deixar aqui um asterisco para vocês verem como que vai ser. Então, vai ficar 1 mais 3 alfa ΔT mais 3 alfa ao quadrado. Então, aqui em ΔT ao quadrado mais um alfa ao quadrado, um cubo aqui. Então, como o alfa ele é da ordem de 10 a menos 5, então se a gente considera que um alfa, né, numa ordem de 10 a menos 5, a gente já viu, né, como que vai ser, né, ao quadrado. Então, ao quadrado vai ser 10 a menos 10. E no caso alfa elevado ao cubo, vai ficar 10 a menos 15. Os termos, eles são muito menores e vão ser desprezados. No caso, a mesma coisa que a gente fez no anterior.
E a partir daí a gente pode fazer uma aproximação, para não ter esses erros que vão aparecer. Então, logo, este trecho aqui, ele vai ter uma igualdade. A gente pode deixar uma igualdade no caso. 1 mais alfa vezes ΔT elevado ao cubo, aproximadamente vai ser 1 mais 3 alfa de ΔT. Então, podemos concluir, no caso, que teremos a seguinte equação. Vai ficar V igual a L0 a 3 1 mais alfa de ΔT ao cubo igual a L0 ao cubo de 1 mais 3 alfa de ΔT, que vai ser igual a V0 de 1 mais gama aqui de ΔT, ou seja, comprovando a correlação dessa equação com a equação aqui de cima. Você percebe que a dilatação linear, o equacionamento da dilatação linear está correlacionado, de certa forma, ao nosso trabalho aqui, quando você começa a tratar com os outros termos, né? Quando é a volumétrica, quando é a superficial também. Agora, a gente também tem uma outra forma também, que é a dilatação de um corpo oco. Nada mais é, a gente tem uma placa com um furo, né? A gente tem um raio inicial, uma área inicial, uma temperatura inicial. Teve uma variação, nada assim mirabolante, mesma coisa que ocorreu com os outros eventos. E se a placa for aquecida, né, até uma temperatura T, o orifício, né, que é, né, o círculo, o buraco, ele vai aumentar e vai apresentar uma nova variação, né, um novo valor. No caso, para calcular o R, né, e a área, podemos fazer da seguinte forma, né, que vai ficar, no caso, R igual a R0, abre parênteses, mas 1 mais alfa de ΔT aqui. Então, no caso, a área aqui, a gente já sabe mais ou menos, que a gente está vendo aqui o estudo, vai ser esse nosso equacionamento. A área é igual o A0, abre parênteses, 1 mais beta, vezes ΔT. Onde o alfa e o beta, né, a gente sabe que são os coeficientes do material, do que é feita a chapa. Então, se aquecermos, no caso, um copo de vidro, então se a gente tem aqui, por exemplo, um copo de vidro, vamos ver se vai ficar aqui bonito, se a gente tem um copo de vidro, se a gente aquece ele, né, no caso ele fica bem maior, bem mais respeitado. Então, nesse caso, se aquecemos um copo de vidro, ele se dilatará, né, no caso, e o volume interno, aqui que está aqui dentro, né, o volume, aqui é V0 e aqui é V, né, ele vai aumentar, como se todo esse espaço vazio estivesse preenchido, né, no caso. A gente podemos fazer um equacionamento, que é nada mais que a gente já está estudando aqui, a questão do volume que a gente acabou de mostrar. Então a gente viu aqui, né, no caso é esta equação aqui, que vai tratar, nesse caso, quando tem uma dilatação, para saber o volume deste copo de vidro que foi dilatado. Então vai ficar da seguinte forma, como a gente está estudando até agora. Até agora, eu acho que está sendo bem claro. Então, pessoal, para já quase nos finalmente, a gente pode também estudar a variação da densidade com a temperatura. Então, quando um corpo ele se dilata, né, nesse caso, seu volume aumenta, mas sua massa fica constante. Então, isso que é importante. Então, a massa, no caso, é constante. Então, aqui constante, tá? E, portanto, a sua densidade ela vai variar. Nesse caso aqui, vai ficar D, então aqui é a densidade, D0 igual a massa vezes V0. No caso, a massa não varia, né, como comentei. Então, nesse caso aqui vai ficar massa dividido pelo volume. Mas a gente sabe, né, como a gente está estudando, a gente viu no trecho ali acima, o volume vai ser vezes V0, aqui V igual a 0, de 1 mais gama vezes ΔT. Logo, a gente pode substituir nessa equação. Então, vai ficar D igual a massa vezes o volume. Isso daqui vai ficar da seguinte forma. M V0 de 1 mais gama vezes ΔT.
Portanto, a gente pode subir. Vai ficar m vezes v0. Aqui vai ficar 1 mais gama vezes ΔT. Concluindo, a gente tem o seguinte. D igual a D0. Tudo isso aqui dividido. Por que D0? Porque ele está aqui, ó. Então estou só substituindo o valor. Então fica 1 mais gama de ΔT. Então isso aqui é a variação da densidade com a temperatura. Então é importante vocês compreenderem, entenderem esse equacionamento, esses passo a passo, para saber como trabalhar em caso de aparecer um exercício sobre esse tema. Agora vamos falar um pouco sobre a dilatação dos líquidos, que não é muito complexo, nada mais do que os líquidos, né, não têm uma forma própria, eles assumem a forma dos recipientes que os contém. Então, assim, para eles não definimos os coeficientes de dilatação linear e superficial. A gente só define apenas o coeficiente de dilatação volumétrica, que nesse caso que a gente trabalhou, né, é o gama, que vamos, nesse caso, quando é dilatação dos líquidos, usando as mesmas formas que vale para a dilatação volumétrica, que nesse caso vai ser ΔV igual ao gama de, errei aqui, V0 vezes ΔT. Ou a gente pode trabalhar no caso com V igual a V0 de 1 mais gama de ΔT. Então, no caso dos líquidos, você pode utilizar o equacionamento para dilatação, né, de volume. Então isso vai ajudar vocês aí também nessa curiosidade aqui, nesse tópico aqui, certo? E para finalizar, pessoal, vamos falar um pouco sobre, falando em líquidos, vamos falar sobre a dilatação aparente dos líquidos. Vamos analisar o seguinte, a gente tem aqui um recipiente, né, o volume inicial do líquido. Então nesse caso, a gente tem que, no caso o volume inicial é V, I igual a, isso aqui é o I, L vezes C, um líquido contido no recipiente graduado, cujo volume entre essas duas marcas, né, no caso, consecutivas é C. Por exemplo, se C é igual a 1 centímetros cúbicos, a leitura vai ser L igual a 30, ou seja, o volume inicial multiplicando aqui, o volume inicial vai ser 30 centímetros ao cubo. Ocorrendo uma variação de temperatura, o nível do líquido passa para a leitura de L igual a L', no caso. Se não levarmos em conta que C ele tenha se alterado, para C', o volume aparente, no caso, que a gente pode falar volume aparente, vai ser L' vezes C. Por exemplo, como a gente está aqui. Representando aqui, a gente tem uma caixinha, né, um copo com água, ele teve uma dilatação, a gente tem uma variação do comprimento, da altura aqui, e temos a variação dessas marcas consecutivas que foram deixadas aqui, a partir daí do nível da água. Por exemplo, se a nova leitura for, no caso a gente está lendo a leitura da altura da água, no caso for 32, e supondo que no caso C é igual a 1 centímetros cúbicos, o volume aparente é 32 centímetros ao cubo. Chamamos de dilatação aparente do líquido para a variação de temperatura ΔT, a diferença entre o volume final aparente do líquido e o volume inicial. Então a gente tem uma variação, no caso, a variação do volume aparente, que vai ser o volume aparente menos o volume inicial. Nos exemplos que eu dei aqui mais ou menos, para a gente ter uma noção, se a gente colocar assim 30, né, e 32, no caso, a variação é só subtrair, desculpa. Então vai ser 2 centímetros ao cubo, né, que é, no caso, 32 menos 30. A dilatação aparente obedece uma lei semelhante à da dilatação real. Que isso quer dizer o seguinte, que a variação aparente do volume ele é diretamente proporcional ao volume inicial. Então, na questão do volume aparente, ele é proporcional ao volume inicial, aqui no caso VI, e também a variação da temperatura, ΔT. Então, assim, a gente
retorna a questão de volume, daquela equacionamento que a gente estava estudando, vai ser a variação aparente, a dilatação aparente, o coeficiente de dilatação aparente, vezes VI inicial, vezes T. Então aqui para vocês compreenderem como é que se trata nessa questão de uma dilatação aqui no líquido dentro de um recipiente. Esse caso aqui é a nossa equação 4 ali. Então, para mais, onde nesse caso, nessa equação 4, aqui no caso é o coeficiente, né, a constante, né, de proporcionalidade, na questão aqui é o coeficiente de dilatação aparente para o recipiente que se encontra o líquido. Então, no caso, o coeficiente real do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica do sólido de que é feito o recipiente. Eles obedecem a seguinte equação. Então, a gente tem a seguinte fórmula. O coeficiente real, né, no caso do líquido, a gente pode chamar isso de gama, e temos, no caso, o coeficiente do sólido, né, do recipiente, né? Então aqui vai ser o sólido aqui. Então a gente também tem, no caso, o coeficiente aparente, que vai ser a subtração, no caso, desses dois. Do líquido e do recipiente, né, que ele está se encontrando. Então, no caso, isso aqui é importante também para a compreensão. Então a gente tem a equação 5 aqui. Isso aqui é muito importante também para vocês entenderem essa diferença para fazer alguns estudos. E assim, a gente considera, nesse estudo, a gente considera que a variação ΔVP é igual a VAP menos o VI, que no caso vai ser a variação AP igual a gama AP. E assim, a gente só, isso aqui no caso, é só escrever aqui embaixo, porque está meio apertado, não tem como, aí fica um pouco difícil. Então vai ficar ΔVAP igual a gama AP vezes VI ΔT, que assim temos, no caso, ΔVAP gama AP VI ΔT. No caso, a gente já chega nas seguintes conclusões. VAP, né, a variação, menos VI, gama de AP, VI ΔT. Concluindo, a gente tem a seguinte equação. ΔVAP igual a VI 1 mais gama de AP vezes ΔT. Então, esta é a nossa equação que chega na nossa conclusão aqui no nosso estudo aqui para a questão de aparente, tá bom? Só vou deixar mais evidente nossa equação, só reafirmando o nosso estudo aqui, né, sobre essas correlações das equações que a gente está fazendo. E agora, pessoal, para finalizar, eu sei que já deve estar um pouco cansativo, bastante equação, mas está finalizando. Agora é só uma demonstração da igualdade, no caso do coeficiente de AP igual, no caso do aparente, com o do líquido menos ao do sólido. Ok? Vamos lá. Então a gente tem aqui questão de demarcação C igual a C, 1 mais o gama do sólido vezes ΔT. A gente pode fazer um sistema, no caso. Isso daqui é bom para a compreensão do estudo em si. Da onde que vem essas equações, da onde vem esse estudo. Então a gente tem aqui ΔV. Então fica igual a L' C' igual a L' e C. 1 mais o gama, no caso do sólido, de ΔT. E ficando delta
Desculpa, aqui vai ser VAP, a gente só passando essa igualdade, vezes 1 mais coeficiente do sólido vezes ΔT. E no caso, a gente tem o volume final, né? VI de 1 mais gama de ΔT. Que no caso a gente tem aqui a equação 1, que a gente vai chamar aqui de 1, e essa aqui é a equação 2. A partir daí, a gente sabe que D1 e da equação 2, a gente temos o VAP, 1 mais coeficiente do sólido vezes ΔT, igual a o VI, opa, não é delta aqui não, né? VI de 1 mais gama de ΔT. Ou podemos reescrever, no caso, de outra forma, VAP, então fica igual a VI de 1 mais alfa de ΔT de 1 mais gama aqui de S ΔT. No caso, isso aqui é a nossa terceira equação, nesse estudo aqui. Mas, no caso, a gente, nessa questão de álgebra, vamos chegar às seguintes conclusões aqui. Que 1 mais gama de ΔT, tudo isso dividido por 1 mais gama do sólido vezes ΔT. Isso daqui vai ficar 1 mais gama de ΔT vezes, abre colchetes, de 1 menos coeficiente, no caso do sólido, de ΔT, vezes ΔT, né? Tudo isso dividido por 1 mais coeficiente do sólido, ΔT aqui, vezes, repetindo o que está acima. Logo, isso daqui vai ficar fazendo essa brincadeira, multiplicação, vai ficar 1 mais gama de ΔT menos gama de sólido ΔT menos gama de S vezes ΔT ao quadrado de 1 menos gama ao quadrado do sólido, não, coeficiente do sólido de ΔT vezes ΔT ao quadrado. Isso daqui aproximadamente, no caso, vai ser 1 menos gama do sólido de ΔT mais gama de ΔT igual a 1 mais gama menos gama do sólido vezes ΔT. A partir daí, podemos finalizar aqui esse equacionamento. No caso, como essas duas unidades aqui, como esse gama, no caso, desculpa, junto com o ΔT também, esse trecho aqui, eles são pequenos em comparação com os outros termos. Então, substituindo o 3, obtemos a seguinte forma, que no caso, ficamos da seguinte forma: VAP igual a VI de 1 mais a subtração, né, dos coeficientes, a diferença deles, vai ser igual a VI de 1 mais coeficiente de aparente de ΔT. Ou, no caso, vai ficar o volume aparente igual a VI de gama aparente vezes ΔT. Então, isso aqui é só para vocês entenderem, compreenderem um pouco sobre o seu equacionamento. Pode ser um pouco confuso, mas para vocês verem uma forma de prova dessas correlações que tem aqui, demonstrando a igualdade, no caso do coeficiente aparente, relacionado ao do líquido
menos o do sólido, que é do líquido dentro do copo, né? No caso, o sólido, o coeficiente do sólido, que eu quero dizer, o copo, e o coeficiente do líquido ali. Essa diferença deles, essas correlações aqui. Talvez vocês não usem isso, provavelmente vocês não vão usar, mas é importante entender e ver em algum lugar que tem uma questão de prova sobre essas relações aqui. Certo, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, deixe nos comentários. Críticas, sugestões, pode deixar aí também. Deixe também uma curtida, um like, se inscreva no canal e também segue a gente nas redes sociais. Espero vocês na próxima aula e até mais.